Olá, muito boa tarde ou muito boa noite em qualquer momento que estejas assistindo esse nosso vídeo de elementos de máquinas. Eu sou o Prof. Felipe e hoje vamos para um assunto que vai nos dar uma base para o entendimento de engrenagens, certo? Vamos ter a ideia de alavancas e como elas se relacionam com o assunto das engrenagens. Lembrando que recomendo ter assistido a aula de potência, porque aqui a gente vai falar bastante sobre torque. Certo? Vamos lá, começando. Aqui. Bom, o nosso primeiro elemento de estudo, tá, é essa montagem que dá para ver aí na tela. Uma montagem feita com essas peças, né, de brincar. O que é importante reparar aqui? O comprimento da peça maior, tá? E aí tu pode contar quantos pinos tem na parte de cima ali, certo? E para tu ver a posição que tá o eixo, o centro de giro. Então aqui ela está na posição do meio, tá? Se ela está na posição do meio e esse horizontal, tá? Essa posição horizontal vai ser a nossa referência. O que se espera? Olha aí, ó, que ela se mantenha em equilíbrio ali no meio. Claro que aqui, por exemplo, ó, eu toquei para um lado e ela ficou. Claro que essas peças não são uma alternativa para fazer essa explicação. Então tem variações. O eixo ali no furo, ele tem uma folga, né? Então, de repente, ali é justamente o suficiente para deslocar, né, o centro de gravidade. Por exemplo, se eu empurrar lá para um lado, para uma extremidade, ela vai ficar, tá? Mas, enfim, desconsidera esses detalhes e foca no raciocínio central, que o que nos importa é que se a gente colocar no meio, na posição de equilíbrio, ela fica, tá? Ó. Então, se ela fica em equilíbrio, falando de torque, quer dizer que agora o bicho pega. Existe um equilíbrio de torques, né? Olhando por esse sentido aqui da frente, né, do pino, digamos que o torque em sentido horário e anti-horário se equilibra. Ó, aqui, ó, equilíbrio, tá? Vamos para a segunda montagem. Ó, a posição do pino, qual é? Responde. E o que tem de diferente aqui? Tá, tem uma carga na extremidade da direita. Vamos ver. O que se espera que aconteça? Ela não fica na posição horizontal do equilíbrio, né? Não fica. Então, é a situação de desequilíbrio, tá? Vai anotando aí no teu super caderno, muito útil e sempre presente, né? É bom porque depois eu sei que tu vai rever as notas, né? As anotações. Vamos lá. Terceira montagem. O que tem de diferente aqui? Carga dos dois lados. E é a mesma carga, né? As mesmas peças. O que se espera que aconteça aqui? Vamos ver. Essa tu já sabe responder, né?
tá? Um equilíbrio de torques. E essa aqui, agora foi mudada a posição do eixo de giro, do pino, né? Tá onde? Faz a tua contagem aí, pausa o vídeo e faz a contagem, porque esse raciocínio de quantos pinos para cá e quantos para lá é interessante para verificar a percepção. Então aqui, o que se espera que aconteça? Não permanece na posição horizontal. Ali no meio, na horizontal, não se desenvolve equilíbrio, né? E agora? Em cima da mesma montagem anterior, ó, foi adicionada uma carga. O que se espera que aconteça? Aqui é aquele mesmo caso anterior. Se eu empurrar para um lado, vai deslocar o centro de gravidade e ele vai ficar. Se eu empurrar para o outro lado também. Mas o que importa para o nosso raciocínio é, na posição horizontal, ela fica. Tá? Então a gente entende que existe um equilíbrio de torques nessa posição. Se tirar a carga, ó, é similar à penúltima, volta à situação de desequilíbrio. E agora, o que tem nessa montagem aqui? Qual que é a posição aqui? É importante essa observação. O que se espera que aconteça aqui? Desequilíbrio, né? De que maneira eu posso tornar equilibrado na posição horizontal, ali no central? Se eu tenho aqui, ó, desse jeito que ela está em repouso. Tá? Se na direita está baixo, quer dizer que ali no sentido horário, na direita, o torque é maior do que desse lado aqui que é mais leve, que seria o nosso sentido anti-horário. Então, de que maneira? Uma possibilidade de montar o sistema na posição de equilíbrio horizontal. Eu posso adicionar um torque do lado de cá, que nem eu coloquei a carga das 3 pecinhas na extremidade, ou, outra maneira, eu posso adicionar torque diretamente ao eixo. Tá? Ó, adicionado o torque, eu consigo manter na posição que eu quiser, por exemplo, ali na horizontal. Mas eu estou com a presença de um torque no eixo. Tanto é que quando solta, ela cai de novo lá para a direita. Todas essas percepções, eu tenho certeza que tu sabe, principalmente de brincar de gangorra na pracinha, tá? Mas aqui a gente vai colocar alguns nomes, né? Não vamos chegar a fazer cálculos, mas a percepção da lógica e principalmente a nomenclatura, isso que vai formar o nosso diferencial. Então, com o torque, temos a situação de equilíbrio. Outra maneira de adicionar torque ao eixo. Ó, coloquei uma pequena alavanca ali no eixo, certo? Também, ó, essa força, esse momento, né, esse torque desse raio de alavanca com essa força se transmite ao eixo, por sua vez, a nossa peça central e se mantém, né, consigo manter o equilíbrio na posição central. Outra maneira, se eu de alguma maneira prender, fixar, né, restringir a extremidade da esquerda, ela vai estar em equilíbrio, ou seja, de alguma maneira esse torque aqui em sentido anti-horário compensatório é dado por essa fixação.
Se eu remover ela, se desfaz esse equilíbrio, né? Muito bem. Então aqui o que a gente faz agora? Para recapitular, todas as situações de equilíbrio, só para lembrar aí os casos, ó. Das peças do eixo no centro, com a mesma carga nas duas extremidades, com o eixo deslocado e com uma carga compensatória, com adição de torque no eixo e com adição de torque no eixo, né? Foram esses os exemplos das situações de equilíbrio de torques, tá? E das situações de desequilíbrio, aqui nas de baixo, ó, o eixo no centro e uma carga provocando desequilíbrio para a direita, o eixo fora de centro, esse é o mesmo, é repetido, e esse aqui também, o eixo fora de centro, com a remoção daquela peça que estava segurando, tá? Então, o que é importante aqui, tá? É entender o que é uma situação de equilíbrio, desequilíbrio, lembrando lá da aula de potência, torque, né? Força e o braço de alavanca, o raio de alavanca. Isso é o torque, tá? Ou também é chamado de momento, tá? Momento de rotação. Então aqui, nesse ponto, é interessante, importante, ter em mente essa configuração da alavanca, com o centro de giro, o raio, a posição de ação da força, formando assim um momento, ou no caso desses aqui das montagens, seria duas alavancas, uma para cada lado praticamente, para a gente pensar como o equilíbrio de torques. Tá. E agora a gente consegue colocar juntas duas dessas alavancas. Olha só, repara que aqui elas estão em situação de desequilíbrio por aquele raciocínio de antes, né? O pino ele está fora de eixo e elas estão em repouso e estão para baixo. A da direita parece que está na horizontal, mas não, é um desvio por causa do ângulo e da lente da câmera. Pode reparar que aqui, ó, aqui no vínculo dela tem duas peças embaixo e aqui tem uma, então ela está inclinada para baixo, tá? O que se espera aqui? Só para mostrar que elas estão no que a gente chamou de desequilíbrio para o lado mais pesado, ou seja, a porção, né, dessa barra que é maior, tá, vai nos provocar maior, e dessa aqui desse lado vai nos provocar maior torque, né, e ela vai pender para aquele lado ali, tá? Bom, o que eu consigo fazer agora? Como elas estão em contato, tá? Se eu provocar, né, esse torque, né, nessa extremidade, erguendo a outra, por sua vez, vai erguer a da segunda. Tá? E eu consigo aqui, ó. E eu consigo, de alguma maneira, que esse torque se transmita e que a segunda também tenha a situação de equilíbrio se eu tenho a entrada de força, no caso aqui com esse arame, nessa extremidade, que seria a entrada de torque para essa transmissão do movimento. Tá? Aqui eu mexo numa alavanca, ela mexe lá outra.
aqui, ó, com a adição da carga, uma outra maneira, aqui, ó, o vídeo está rolando, então se entende que existe aí uma situação de equilíbrio. Claro, aqui ela cai porque passa do centro ali, mas é aquele mesmo caso anterior. Tu dá conta que se eu colocar na posição central, ela fica. Então, essa nova força aqui, com essa distância, nos gera um torque de uma situação de equilíbrio que se transmite para a segunda alavanca, que escoradita ali em cima, também fica nesse equilíbrio. Ó, ficou. Tá? Agora, outra maneira da gente fazer essa entrada de torque na alavanca, que nem foi mostrado, ó, nos primeiros vídeos, diretamente no eixo eu consigo fazer essa adição do torque que vai se transmitir por essa barra até a outra, e a gente consegue colocar ou numa situação de equilíbrio, parado, ou numa situação de movimento. Digamos que eu não queira o equilíbrio de estar parado, mas eu queira um movimento que se transmite de uma alavanca para outra. É possível. Né? Então, assim como tem aqui o eixo de entrada, eu posso usar o segundo lá como saída, porque também vai estar conectado. Deixa eu passar aqui. Tá. Agora aqui eu mostro para vocês um trabalho que uma aluna do Integrado fez, a Yasmin, que é para mostrar o princípio das alavancas com um desenho de uma peça que pode ser familiar para vocês. Tá? Então, assim como ali no anterior, que a gente acabou de ver, eu tinha duas alavancas, aqui a gente também tem duas alavancas. Tá? Essa aqui é a foto da montagem. Então, naquele último vídeo ali, a gente conseguiu transmitir o movimento de uma alavanca para outra. Aqui são alavancas também. O pino ali, tá? Aqui, ó, aqui o centro de giro, um parafuso, o outro são os pinos, né, que nem tinha no outro. Então aqui, ó, elas se tocam e deslizam e uma alavanca conduz o movimento da outra. Bom, aquelas alavancas de antes tinham um formato parecido com esse que está aqui na tela, né? Olha ali, tá? E isso aqui, eu tenho certeza que tu já te deu conta do raciocínio, mas é interessante frisar parte a parte, né? Que aqui a gente tem uma engrenagem, tá? Uma roda dentada e aqui é o centro do raciocínio. Cada dente é como uma alavanca. Então aqui, como a gente fez lá naquele vídeo anterior, certo? Isso aqui é como se fosse um dente de cada engrenagem, de uma motora e de uma movida. Ó, esse formato ali é parecido com esse, que tu repara que aqui, ó, nessa figura de cima, eu tirei na imagem, né, destaquei um dente aqui, né, certo? Tá? É esse setor aqui do círculo. Tá? Então, esse aqui é o raciocínio, que rodas dentadas são sucessivas alavancas. Tá?
Ó, por exemplo, a gente consegue entender aqui, certo? É o engrenamento dessas duas, tá? Bom, a partir disso, a gente tem a ideia, né, da relação de alavancas e engrenagens, com o intuito de, logo em seguida, entender, digo logo em seguida, juntando isso de agora com o que tu já viu na aula de potência, que é entender a transmissão de potência e a conversão de torque e rotação com base na diferença de diâmetros ou diferença da quantidade de dentes das engrenagens, como tu já viu na aula de relação de transmissão. Então, a gente viu na aula de relação de transmissão que, dependendo da quantidade de dentes da engrenagem, de entrada ou saída, a minha rotação vai ser menor. Por exemplo, se a rotação for menor, o torque é maior. Por quê? Vamos ver aqui, ó. Aqui. Ó, digamos que... Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer aqui motor, aqui multiplica. Vamos fazer assim, ó. Tá? Digamos que essa aqui é a motora, tá? Roda do motor, tá? O movimento entra nessa aqui. Motora movida, tá? Ó, essa aqui, deixa eu só segurar com a outra assim, ó. Para aí, vai dar certo. Tá? Ó. Motora movida. Qual é a diferença de rotação entre elas? Bom, os diâmetros e quantidade de dentes está nítido aqui, né? Visível. Então, quando essa aqui dá uma volta, essa aqui deu menos de uma volta, tá? O cálculo não importa agora, mas deu menos. Essa aqui vai dar uma volta, essa aqui vai dar menos de uma volta. Então, em relação à rotação, aqui temos uma redução de rotação. Se a gente tem redução de rotação, tu já tá careca de saber, mesmo que já sejas careca, estarás mais careca de saber que se a rotação diminui, o torque aumenta, né? E aí, agora o teu desafio, a tua tarefa é me explicar por que o torque aumenta com base nesse entendimento agora das alavancas. Tá. Ó, aqui, né, é o centro de giro dessa alavanca. Por exemplo, deu um dente aqui, tá? E aqui vai ser o centro de giro de outra. Então, tu pode desenhar como alavancas. Se o movimento está indo dessa aqui, né, a potência, né, a motora, dessa para essa, aqui eu vou ter uma força, ó, para cima, que é que nem ali nas montagens das pecinhas, tá? Vamos pegar um papelzinho, peraí, só um pouquinho. Aqui, ó. Tá? Ó. Aqui o par. E aqui nós vamos desenhar, tá? Dá marrom, gosto marrom. Então, no centro dessa aqui, ó, até vou botar mais ou menos na proporção da medida ali, ó. Aqui, o centro. E aqui a linha do centro da outra ali, né?
Tá, só para ficar mais ou menos aí. Às vezes fica estranho, mas se ficar mais ou menos, tá bom. Tá? E aqui, assim, é o contato entre elas. Tá? Aqui. Aqui. Então, vamos lá. Aqui nós vamos fazer uma alavanca. E aqui nós vamos fazer outra alavanca. Tá? Então, vamos lá. Se essa aqui é a motora, a potência está indo por ela. Tá? Aí vamos ver aí, ó. Qual é o torque que ela está transmitindo. Aí, aqui a gente inventa um número agora, tá? Só para avançar com um exemplo. Tá? Que nem na aula de relação de transmissão, né? Não nos importa unidades aqui nesse momento. Tá? Então vamos dizer aqui, ó, que na roda motora, ela está girando aí com um torque de tá assim, ó. Deixa eu ver. 10 unidades de torque. Tá? E não inventamos, tu já sabe como é que funciona essas criações de exemplo, tá? Unidades de torque. E eu sei que tu sabe do que eu tô falando porque tu já assistiu aquela aula, né? Ótimo. Tá. 10 unidades de torque. A força que ela tá... Vamos ver assim, ó, essa distância aqui, ó, o raio, tá? Nós vamos criar também essa unidade, tá? Essa cota aqui, ó. Tá? Essa cota, vamos dizer que são aqui, uma distância, né? Um comprimento. Vamos chamar duas unidades de comprimento, tá? Nessa proporção aqui. Se essa aqui é 2, essa aqui é um pouquinho mais, ó, vamos chamar de 3 unidades de comprimento. Tá parelha a proporção, né? Ó, aqui e mais metade. 3. Tá ótimo. Tá. Essa aqui é a movida. A motora. Ó, se eu tenho 2 unidades de comprimento, tá? E ela é motora, então ela tem uma força. Vou botar aqui assim, ó. Tá? Se ela tá empurrando o movimento, ó. Se tem movimento, tem resultante de força, né? Ó, tu já sabe, né? Força igual ao produto de massa e aceleração. Se existe uma aceleração, um movimento, é porque existe uma resultante não nula de força. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, que essa força, que ela é 5 unidades de força. 5 unidades de força. Ó, aí esses 5 vezes 2 deu o nosso 10 unidades de torque. Tá? Então, ali, como a gente tinha uma alavanca, vou fazer com o meu dedo agora aqui, ó, uma alavanca, tá? Direto em contato com a outra, vou fazer assim, ó, essa aqui é a menor, ó, tá? O mindinho e esse aqui é o indicador. Ó, tá? Bem aqui, ó, quer dizer que essa força tá se transmitindo ali para outra barra. Então, se aqui eu tenho as 5 unidades de força, ela vai se transmitir para essa daqui. Então, essas 5 unidades de força vale também para a segunda barra. E se a gente já entendeu que o torque é o produto de força e o raio, ó,
Então o torque da movida vai ser 15 unidades de torque. E o que a gente falou antes? Que quando quando a motora, né, dá uma volta, a movida, nesse caso aqui, porque é maior, dá menos de uma volta. Não nos importa quanto, tá? Aqui os valores estão para exemplificar, dá menos, tá? Então foi uma redução da rotação, ela gira mais devagar. Se ela gira mais devagar, se a rotação é menor, o torque é maior. E olha aqui os nossos números, só para exemplificar, tá? Então, o raciocínio é, lá da aula de relação de transmissão, tá? Que conforme a quantidade de dentes, entrada e saída, a gente tinha redução ou ampliação do torque. Por quê? Por que ocorre redução ou ampliação do torque? Por quê? Tem que me dizer por quê, tem que saber dizer por quê. Aí é que a gente começa a diferenciar quem é técnico e de quem sabe mexer, sabe trabalhar com as coisas. O técnico vai saber dizer por quê. Tá? Então aqui tu vai me dizer por quê. Por causa da diferença dos raios. Dos raios, ó, do raio da roda menor, do raio da roda maior. Tá? Simples assim. Bom, preciso deixar claro que a ideia desse raciocínio que eu fiz com as pecinhas de montar, tá, com os Lego, eu vi num vídeo que é esse aqui, ó, tá? É um vídeo da GM do ano de 1936, tá? Esse aqui é o link do vídeo. Eu posso colocar na descrição do vídeo ou lá dentro do nosso ambiente de aula virtual, ou copia. Tá? Não tem aqui, ó, youtu.be/J maiúsculo, O maiúsculo, L maiúsculo, T minúsculo, S maiúsculo, 4, V maiúsculo, U maiúsculo, C minúsculo, V minúsculo, Q maiúsculo, tá? Não é difícil. E bem no inicinho do vídeo, isso aqui na verdade, esse vídeo fala de caixas de transmissão, caixa de marcha, tá? Como é que funciona a caixa de marcha. Mas o início do vídeo aqui, 2 minutos, até 2 minutos e 40, ele traz esse raciocínio das alavancas, tá? Bueno, é isso, certo? Espero que seja útil, né, o material desse vídeo. Se não for, me diz, tá? Mas eu tenho certeza que alguma coisa vai ser, nem que seja para conversar com alguém num bar. Certo? Muchas gracias.